Bom dia, povo de Deus. Ótimo domingo para você e para toda a sua casa. Hoje, dia 28 de novembro de 2021, esse domingão abençoado. Já estamos aí rompendo o mês de novembro, né, gente? Já chegando aí praticamente no final do Evangelho de Mateus e também no final do mês de novembro. Eu quero dar bem-vindo para você e quero te convidar, para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e não esquece de deixar o teu like, tá bom? Deixar o teu joinha, o teu gostei, porque todos os dias nós estamos aqui às 6 da manhã na Palavra de Fé e todos os dias às 6 da tarde na oração do milagre. E esse mês de novembro nós separamos o mês todo para ler o Evangelho de Mateus. Nós já estamos quase concluindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 25. Papel e caneta na mão e Bíblia Sagrada já preparada para que nós possamos ler o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos ler, povo de Deus? O sermão profético continua e a parábola das 10 virgens. Vocês lembram que nós lemos no capítulo 24 Jesus falando nas suas últimas considerações finais acerca da sua volta, que Jesus ainda continua a falar no sermão profético. Isso aqui é a continuação do sermão profético que Jesus trouxe. Jesus diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo vem. Sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho de Deus. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5. Mas, de sorte que recebeu 2, granjeou com outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajuntou-se conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregar-me 5 talentos, eis aqui 5 talentos que ganhei com eles.
E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com aqueles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeia, e ajuntas onde não espalha. E atemorizado escondi na terra o meu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Desvias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, ou quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-te tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Continuação do capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, e a gente encerra a leitura do capítulo 25. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Jesus vai continuar dizendo: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele se assentarão ao trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Apartarás uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedar-me, estava nu e vestir-me, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste e vir-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quanto te vimos com fome e te demos de comer, ou quando teve sede e te dermos de beber? E quando vistes o estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste uma dessas coisas aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me acolheram, estando nu não me vestiram, estando enfermo na prisão não me visitaram. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro nu ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não fizestes, não os fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui, queridos irmãos, termina o capítulo de número 25.
Eu vou deixar para ler o capítulo de número 26 e 27 junto, para a gente concluir. O Evangelho de Mateus termina no capítulo 28, então a gente está faltando aí o 26, o 27 e o 28, para nós concluirmos 3 capítulos somente, para nós concluirmos a palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo 25, nós vamos perceber que Jesus ele vem continuando a falar acerca do sermão profético das coisas que iriam acontecer. Quando você olha nos primeiros versículos, você vai ver Jesus continuando e ele inicia o sermão profético do versículo 1 ao versículo 12, falando sobre a parábola das 10 virgens. Quem é que nunca ouviu falar ou pregar sobre a parábola das 10 virgens? Quem é que nunca ouviu algum pregador ou algum hino ou algum sermão falar sobre a parábola das 10 virgens? Pois bem, a parábola das 10 virgens é uma parábola que Jesus está falando sobre a sua volta. Jesus vai contar uma parábola e vai dizer, olha, o noivo, ele possuía 10 noivas, 10 virgens. E 5 das virgens eram prudentes, vigilantes, prontas e preparadas. E 5 eram loucas, despreparadas, levavam a vida de qualquer maneira. Então, essas 5 virgens preparadas sempre mantinham-se com as suas lamparinas acesas e com as suas lamparinas com azeite. As virgens loucas, sempre despreparadas, vivendo como se o noivo não viesse. Então um dia o noivo resolve vir. Jesus está falando aqui de 2 igrejas, a igreja preparada e a igreja louca. Então o noivo resolve vir. E quando o noivo vem, as virgens que estão preparadas, elas dizem, olha, o noivo vem aí. E as virgens loucas, quando ouviram falar que o noivo viria, elas começam a ficar atemorizadas, dizendo, meu Deus, o noivo vem e a nossa lamparina está apagada. O noivo vai vir e nós não temos azeite. Então as loucas, no último momento, na última hora, saíram para comprar o azeite. Só que quando elas saem para comprar o azeite, o noivo chega. E quando o noivo vai chegar, as virgens preparadas, as virgens prudentes, vão entrar com o noivo para a noite de núpcia, para o casamento. Então a porta vai ser fechada e as virgens loucas ficaram para fora. Aí Jesus vai concluir dizendo, em verdade vos digo que as que ficaram de fora, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Perceba que nessa parábola, Jesus conta a parábola para falar do arrebatamento, gente. Essas virgens prudentes são a igreja, de um modo geral, que está esperando com vigilância incessantemente a volta do noivo. Essas outras virgens incessantes, imprudentes, elas estão esperando de qualquer maneira e quando o noivo vir, elas vão ficar de fora. Jesus continua falando acerca desse sermão, do versículo 14 até o versículo de número 30, quando ele vai contar mais uma parábola agora dos 10 talentos. Jesus vai dizer que havia um homem que pega os seus 10 talentos e vai distribuir entre os seus servos. A um servo ele dá 5 talentos, 5 moedas. Ao outro servo ele vai repartir e vai dar 2 talentos. E ao outro ele vai dar 1 talento. O tempo vai passar e o senhor ou o patrão vai voltar para ver quem foi que desenvolveu os seus talentos. E aí
a Bíblia pega e diz que aquele que ele deu 5 talentos, quando ele voltou tinha mais 5. O que ele deu 2, quando ele voltou tinha 4. E o que ele deu 1, enterrou o talento e só tinha aquele talento que foi dado no início. Aí a Bíblia diz que o que ele deu 5 e multiplicou, ele que é o dono da seara, que é o dono da parábola, que é o patrão, vai dizer: servo bom e fiel, eu te dei 5 talentos e depois de um tempo eu voltei, você multiplicou, está com mais 5. Entra para o gozo do teu Senhor, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Aqui também está falando sobre a salvação. Aquele que ele deu 2 talentos, quando ele voltou tinha 5. Ele vai dizer a mesma coisa: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, entra agora para o gozo do teu Senhor. Só que aquele que ele deu 1 talento e a pessoa não fez nada com aquele talento, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheci você. Então, nós podemos perceber que tanto na parábola das 10 virgens como na parábola dos 10 talentos, Jesus está falando daquele que ficará de fora do reino dos céus, daquele que não faz a vontade do Pai que estás no céu. Porém, aquele que faz a vontade do Pai será acolhido, será recompensado, será levado para as mansões celestiais. Porém, aquele que não faz será lançado no lugar aonde haverá pranto e ranger de dente. Jesus está aqui falando da condenação eterna que está proposta para Satanás, os seus demônios e aqueles que não fazem a vontade de Deus. Do versículo 31 ao versículo 46, nós vamos fazer a conclusão do capítulo 25. Jesus vai falar o fim do sermão profético e a vida eterna e o castigo eterno. Aqui nesse restinho de capítulo, Jesus vai resumir a situação dizendo que quando o Filho do Homem vier, ele vai vir em glória com seus anjos, aqui ele está falando do arrebatamento, vai assentar-se sobre o trono e vai julgar as nações e reunir todo o seu povo, e na hora de reunir, ele vai apartar os bodes das ovelhas. Então ele vai colocar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Aqui já é o arrebatamento, gente. Então ele vai dizer para aqueles que são ovelhas: entra para a salvação eterna, porque a salvação já está preparada para vocês até a fundação, desde a fundação do mundo. Porém, para os bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Então aqui no capítulo 25, no finalzinho do capítulo, Jesus já está fazendo a separação da igreja, daqueles que serão salvos para aqueles que serão condenados. Então, a Bíblia diz que aqueles que serão condenados, estes serão atormentados eternamente, mas os justos herdarão a vida eterna. Então, todo o capítulo 25 é o alerta da salvação, da preparação, da cobrança, é todo o resumo do final dos tempos. Então, que nós possamos nos preparar para não perder a nossa salvação e ser lançado à esquerda de Deus como os bodes, mas ficarmos à direita de Deus como ovelhas. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor porque cada dia que nós passamos aqui um período na palavra de fé, nós aprendemos mais da Tua palavra. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como nós recebermos as bênçãos do Senhor se nós não andarmos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Eu te peço, fica conosco, nos abençoa, nos dá da Tua graça, nos envolve na Tua presença poderosa, nos guarda, nos purifica de todo mal, perdoa os nossos pecados,
as nossas falhas, as nossas dívidas, as nossas iniquidades, os nossos gestos, atos, atitudes que não te agradam e nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem. Não aparta a tua mão de nós, seja conosco todos os dias da nossa vida e nos prepara para morar contigo no céu de glória. Eu te agradeço e te peço, Pai querido, nos dá um início de semana de bênção, de vitória e nos dá da tua graça em o nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe o teu dia, que Deus te dê a paz. Daqui a pouco eu espero você aqui, logo mais no altar das 18 horas, para mais um dia da campanha Profetizando no Vale. Que você tenha uma semana cheia de Deus e essa semana a gente vai concluir o Evangelho de Mateus e vamos entrar no Evangelho de Marcos, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.